volta com mais uma edição do BPN Cast. Agradecemos a audiência, agradecemos inclusive do primeiro programa, né, a sua companhia conosco e a repercussão que inclusive deu. Estamos fazendo esse especial agora durante o mês de dezembro, especial de fim de ano, e a gente está podendo trazer não só amigos especiais, mas também entrevistados, pessoas que desenvolvem um trabalho em área profissional, não só no campo da política, e a gente vai diversificando política, cultura e amplificando as discussões, o que está, né, sendo debatido no país e, claro, inclusive aqui na cidade, trazendo da forma mais democrática possível esses assuntos e essas questões para você. Queremos lembrar que se você não é inscrito no nosso canal, então aproveita, se inscreve, compartilha com seus amigos no grupo do WhatsApp e também aproveita e deixa aí, né, o seu joinha, né, dá o seu like, porque isso tudo ajuda o nosso canal a crescer mais, a desenvolver mais. Esse programa você não só assiste pelo canal do YouTube, mas também você assiste e ouve pelos canais de podcast da internet, o Spotify e outros canais. Os recortes depois, claro, em toda a rede do blog, o Instagram, nos grupos de WhatsApp, o próprio TikTok, o X, né, então, o antigo Twitter, todas essas redes sociais, Facebook, que você tem do blog, você pode ter acesso aos recortes, os destaques desse programa, que acontecem já por essa segunda temporada aqui no aconchegante Lambreta Bistrô e Café. Esse ambiente aqui, que é um ambiente muito agradável, onde você pode vir com sua família, com seus amigos e prestigiar, conhecer aqueles que viveram a história de Caruaru, vão poder relembrar disso aqui, né, porque é um ambiente que remete muito à memória, né, tem toda essa linha aqui de afeto, e você que não conhece, entrando aqui certamente vai pontuar, né, vários ambientes. Hoje a gente tem a alegria de ter conosco um amigo, alguém que é amigo pessoal, e dessa família, inclusive, foi o primeiro com quem eu firmei amizade, né, inclusive parte da minha vida e parte da minha militância foi desenvolvida ao lado dele, muito atento, né, para aprender com ele também, que é o professor e analista político Arnaldo Dantas. Seja muito bem-vindo. Esse espaço, esse momento é seu para... Eu que agradeço, Paulo, o convite. Depois Paulo há muito tempo, militante, muito tempo juntos, né? Certo? Paulo é uma pessoa, uma figura intelectualmente brilhante, certo? Um rapaz comprometido. E esse ambiente aqui, Paulo, parabéns da Anderson, certo? Está com um ano muito bom aqui. Eu peço ao pessoal do canal que venha e conheça. E que eu conheci hoje, mas é um pedaço da história, um pedaço da cultura de Caruaru, um ambiente muito bem regional. Parabéns, muito bonito aqui. Ficou muito legal. E aconchegante, né, rapaz? E olha que você ainda vai ter outra sensação, que é experimentar o café daqui, né? Daqui a pouquinho está chegando e a gente vai poder degustar também essa parte da casa, que é o sabor daquilo que é servido. Tem almoço, tem janta, tem várias opções aí. Agora, inclusive, no final do ano, né, você que precisa fazer sua confraternização, tem um plano, né, específico nesse sentido, tem um mini palco com música ao vivo, então você realmente vai sentir-se à vontade aqui. Arnaldo, a gente vai conversar um pouco, né, sobre a conjuntura nacional, algumas coisas que estão acontecendo no país e também da política internacional, mas logo de início, antes da gente entrar nesses pontos, eu queria abordar com você, até para que a gente não seja mal entendido, né, achando que a gente só vai atacar a direita e combater, que na realidade eu acho que o risco está nos extremos, né? Então a extrema direita é que tem um comportamento doentio, mas na sua visão, por que a direita avançou tanto nesses últimos anos? O século XXI, ele análise para entender o século XXI, vivendo uma nova realidade. O mundo que vivemos não existe mais. O mundo do século XXI, geopoliticamente e geoeconomicamente, é diferente. Durante 500 anos, o eixo econômico do mundo era o Atlântico, desde a expansão marítima, até o final do século XX. A partir do século XX, esse eixo econômico se transfere para o Pacífico. Lá é a região mais dinâmica da economia do mundo. Lá está a China, está a Coreia do Sul,
lá embaixo, Austrália, Japão, né? Você tem subindo, você tem uma parte da Rússia, pega a Rússia, e do outro lado pega a costa oeste americana. E pega todos os países, a costa oeste da América do Sul. Essa é a região mais dinâmica do mundo, a região que mais cresce no mundo. Está espalhada. Geopoliticamente, essa é a região do mundo. Geopoliticamente é o fim do mundo multipolar, unipolar, dominado pelos Estados Unidos. Ou seja, você tem 45, termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo é bipolar, certo? O mundo é bipolar, e aí os Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Em 91, basicamente, esse modelo acaba, os Estados Unidos assumem como a única superpotência do mundo, certo? E esse jogo vai levar até mais ou menos em volta de 2008, quando vem a crise do superprice, e aí você tem um crescimento que já vem absoluto da China. A China vem crescendo em ritmo. Você tem um livro que eu até indicar aqui, né? Os Caminhos da Guerra, de Grant Allison, né? Que é um americano, que ele faz uma análise da China. E ele mostra o seguinte, que nenhum país cresceu tão rápido no mundo como a China. Né? E hoje você tem a China como uma grande competidora econômica dos Estados Unidos, e você tem militarmente, você tem a Rússia. Né? Que a partir de 2000, quando Vladimir Putin assume o poder na Rússia, a Rússia se reestrutura, né? E volta a ser uma potência militar e de peso no mundo. Então você tem hoje, em termos geopolíticos, você tem do lado os Estados Unidos, a Europa Ocidental, você tem a China, você tem a Rússia, você tem países que vêm crescendo na economia de forma absoluta, como a Índia, países que se destacam, como a Indonésia, Malásia, que começam a crescer. Você tem um crescimento vertiginoso do Vietnã. Então, você tem na América do Sul, se o Brasil se ajeitar, é uma potência. A questão do Brasil é que nós perdemos o rumo do desenvolvimento. Quando eu digo a meus alunos que na década de 60, 70, o Brasil produzia mais do que a China e do que a Coreia do Sul juntos. Em 79, os chineses vieram aqui no Brasil para aprender com o Brasil por como foi o milagre econômico do Brasil. E hoje nós temos menos indústria do que tínhamos há 30 anos atrás. Nós temos o mesmo número de ferrovias que tem desde a década de 60. O Brasil não planejou seu desenvolvimento, não colocou metas e perdeu o passo da história. Nós começamos, esse país foi inventado para introduzir commodities, cana-de-açúcar, né? Commodities, minérios, né? Então, o Brasil nasceu para exportar produtos do chamado agrícola ou minerais. Hoje, você pega a balança comercial do Brasil, a balança comercial do Brasil é basicamente o setor de commodities. Onde está o país que não investe em educação, em ciência, em tecnologia, não tem futuro. Como a roda não girou, né? De repente passou-se o tempo e ficou essa mesma... A crise do petróleo de 74, de 78, basicamente, o Brasil perdeu o rumo da economia nesse momento. E se ele vinha, né, durante um bom período de tempo, se organizando socialmente e com algumas políticas que iam melhorando nesse campo, sofre uma ruptura, né, onde várias áreas que são consideradas prioritárias na área de investimento, na área de educação, na área de cultura, vai se desmanchando, né? Ou seja, então agora essa retomada perdemos o bonde da história. Em determinado momento perdemos o bonde da história e o Brasil não conseguiu avançar como outros países avançaram, porque faltou o planejamento. Né? Aí veio em 91, quando veio o consenso de Washington, é necessário privatizar. Por exemplo, a China seguiu um caminho contrário, e esse foi o sucesso da China. Quer dizer, seja com nações tidas como socialistas ou capitalistas, mas as decisões políticas, públicas, eram mais perenes. Então, mesmo que entrasse um governo ou outro, de alguma forma, algumas decisões políticas eram mantidas. Né? Então, fizeram com que esses países
permanecesse crescendo. Ora governado por alguém mais à direita, ora governado por alguém mais à esquerda. Aqui não, aqui há rupturas e não há o planejamento. Da década de 50 até a década de 70, até a década de 70, meia década de 70, o Brasil teve entre as 5 maiores economias do mundo. As 5 que mais cresceram no mundo, o Brasil estava no meio. Né? O Brasil está no meio entre as 5 economias que mais cresceram no mundo, do Brasil. Então o Brasil, nesse momento, surpreendeu o mundo. Certo? E hoje é motivo de copiar os modelos que deram certo, porque nós perdemos o trem da história. Pois bem, uma das formas de não perder o trem da história é experimentar o café do Lambreta, que já está chegando aí. Maravilha. E estamos tendo a honra de estar sendo servido pelo próprio chefe da casa. Ele é o dono da casa, quem decora, quem serve o café, o negócio é o cara. Com cara de cerveja, ó. Parece o Guaraná. Não deixa de ser, né? Pois bem. Do período que você nasceu, a década após década, até a década atual, ou até os dias atuais, aconteceram eventos políticos que se entrelaçaram muito, não só com a sua família, né, a partir dos avós, dos pais, até os dias de hoje, né, convivendo com isso, as ligas camponesas, Miguel Arraes aqui, né, então, historicamente, né, contar a sua história, desde quando você nasceu até os dias de hoje, é também passar, né, nas páginas da história de vários fatos políticos que aconteceram no Brasil. Meu pai é de origem rural, né? Meu pai, tanto minha mãe, nasceu ali no sítio, ali no município de Brejão, certo? Papai teve sorte em 1960 trabalhar na Chess, né? Entre as grandes subestações da Chess estava em Angelim. Então, em 1960, o papai vai para Angelim, vai trabalhar na Chess, e eu nasço lá em Angelim. Sou o primeiro filho a nascer, são 10 filhos, os 6 nasceram na zona rural ainda, e 4 nasceram aqui na zona urbana. Nasceu eu, Ana, Perpétua, Júlio e João D'Arc. 5, então 5 na zona rural e 5 na zona urbana. Eu fui o primeiro a nascer na cidade, né? Mas eu nasci pegado por uma parteira, né? Não deu tempo de chegar no hospital não. Então, mulher maravilhosa, Angelim. Então, nasci em Angelim, certo? Nasci em 25 de março de 1964. Ou seja, faltava 6 dias para o golpe militar. Então, basicamente, esse momento do regime militar faz parte da minha vida, né? Então, meu pai, aquele pessoal viveu aquele cenário, né, que levou o golpe. Porque meu pai participou da política desde a época de Getúlio. Né? E o 25 de março, que antes, não sei se você vai até me ajudar nesse sentido, eu acho que foi 1800, que é quando surgiu uma constituinte. A primeira Constituição do Brasil foi otorgada por Dom Pedro I, dia 25 de março, né, de 1824. Por isso São Paulo tem aquela rua 25 de março, é homenagem à Constituição, a primeira Constituição do Império Brasileiro, né? E agora voltando para os anos 60. Nos anos 60, que o papai participou, mamãe papai votou em Getúlio, né? Votou em Getúlio, depois votou em Juscelino, né? Papai, naquela época, uma parte da esquerda, o pessoal mais classista, caiu no encanto de Jânio Quadros, mas papai votou em Jânio, mas votou para vice em Jânio, né?
Gênio toma posse, renuncia com 7 meses, aí tem aquela questão de João Goulart, que o Brasil, né, basicamente aquela luta toda, Ligas Camponesa, UNE, Movimento de Cultura Popular, deu o golpe militar, mas a gente ali fica muito ali, quando é para Angelim, fica ali muito preso, as notícias, você não tem notícias como você tem hoje do mundo não, né? Então a Angelim para um pouco no tempo, né? A coisa começa mais ou menos a voltar à tona na política em 1974. Aí sim, há uma empolgação até com a eleição de Marcos Freire. Você tem naquele, em 1974, que é o ano do colapso, basicamente, do choque do petróleo, que o custo de vida vai para as alturas, a inflação vai para as alturas, e o milagre econômico do Brasil acaba naquele ano. Certo? E aí os candidatos, a oposição ganha na maioria dos estados do Brasil, não tem eleição para governador, é para senador. A primeira eleição para governador vai ser em 82. Então Marcos Freire vai disputar com o João Cleófas, usineiro. Acho que o cara novo, professor da faculdade de Olinda, bonitão, né? E fascina, um discurso maravilhoso. E eu tenho 10 anos, eu nasci em 74, eu tenho 10 anos, eu adorava pegar os conflitos de Marcos Freire e distribuir lá em Angelim. Aí o que acontece? Em 76 a gente vai embora para Recife. Aí em 78, aí sim, o clima de Recife é outro ambiente, né? Político, outro ambiente cultural, a gente estava cidade muito pequena. Aí tem a eleição para senador de novo, em 78. Quem vai pelo MDB vai ser Jair Vasconcelos. A Arena. Foi a primeira que ele disputou. A Arena, ele já tinha como deputado, né? Aí vai disputar para senador. E a Arena vai lançar 2 candidatos, Miro Coelho e Cid Sampaio. Pô, Cid Sampaio, papai tinha uma adoração por Cid Sampaio. Papai votou em Cid Sampaio na eleição de 58, com a eleição contra Jarva Maranhão, que mobilizou o Estado. Cid vem como candidato progressista aqui. E Cid basicamente é um governo. E Jarraz vai ser secretário de Cid. Não, de Barbosa Lima, desculpa. Barbosa Lima. Mas é cunhado de Cid Sampaio, né? Depois os dois rompem em relação à prefeitura do Recife. E Cid Sampaio muda de lado. Vai para a sublegenda. E aí Jarbas, no voto, Jarbas ganha. Mas na junção dos votos, né, quem é eleito é Miro Coelho. E Jarbas perde devido à soma de votos. A soma de votos de legenda, né? Quando somaram, o jogo perdeu. E aí vem a eleição de 82. E aí é o ano que a gente chega em Caruaru. A gente chega em Caruaru na eleição de 82, né? A eleição se dá quase em cima. Essa eleição de 82 foi uma eleição muito interessante, porque teve a eleição de prefeito e governador foram juntas. E já não era mais Draito. Não, já não era mais Draito. Quem estava era Draito foi até os anos 70. Draito renunciou para concorrer a deputado. A eleição foi João Miranda, Anastácio, do lado do MDB, e Zé Queiroz. Do outro lado teve Adolfo e teve do ping-pong, Zé Rabelo. Né? Aí foi uma eleição extremamente disputada, né? Extremamente disputada aqui em Caruaru, extremamente disputada. Quando nós vimos na hora dos votos, quem ganhou, quem teve mais votos, foi Adolfo José, teve mais votos que Zé Queiroz. Zé Queiroz tinha perdido para em 77, né? Foi um deputado, aí foi no ano, depois foi eleito deputado, um dos deputados mais atuantes que teve na Assembleia Estadual. Papai conheceu ele lá na Assembleia, que quando a gente chegou em casa, papai tinha um fanatismo, papai era fã de Zé Queiroz, porque papai era uma tribuna muito boa. E aí, mas na soma das legendas, Zé Queiroz ganha, né, e se torna prefeito, né? E aí foi a mesma questão, né? Assim, ele, pelo voto, Adolfo, mas na hora que vai contabilizar. Adolfo tem 20 mil votos, se eu não me engano. Eu tenho esses dados em casa, mas eu estou com 60 anos, a memória começa a falhar. 20 por volta de aproximadamente 20 mil votos, e Queiroz teve 19. Né? E o João Miranda teve como vice. Jorge Gomes. E Anastácio teve como vice Peirão. É uma eleição que foi um arco na história do Caruaru, porque até pela projeção das figuras, né, que começaram a surgir. Você vê que faz parte ainda da história do Caruaru, né? Faz parte da história do Caruaru.
Né? E aí com o governo revolucionário Queiroz, a questão de praça, de asfalto, Queiroz chegou com uma visão, enquanto com uma visão muito paroquiana de fazer política no lado pessoal, essas coisas todinhas, Queiroz tem uma visão de estratégia. Então esse governo de Queiroz foi um governo muito interessante, entendeu? E aí esse mandato que era de 4 anos vai ser estendido para 6 anos, para não coincidir mais a eleição do governador, certo? Então, acabou sendo beneficiado. Vai ser eleição de governador e prefeito. Nessa eleição de 82, por exemplo, era governador, senador, prefeito, vereador, foi uma das maiores câmaras que teve em Caruaru, essa aqui, certo? E aí, para desvincular, ampliar o mandato para mais de 2 anos, que ela teve 6 anos de mandato, né? Que é de 82 a 86, a 88, né? Quando dá, aí começa uma nova eleição. E aí a eleição também vai ser a eleição, vai pegar fogo em Caruaru, né? Que é a eleição de João Lira Neto. Quando o João entra na... As eleições, João Lira Neto, com raras exceções, sempre são bem João Lira Neto com Antônio Gel. Foi eleição muito difícil. Apesar de todo o prestígio, de toda... Que foi 88, né? É de 88, foi 89, 88. E todo o prestígio de Queiroz, que ela estava lá em cima na opinião pública, um governo bem avaliado, mas João era um candidato pesado e difícil naquele momento. Aí Tony Gel, o cara que vinha da rádio, o cara popular, né, o cara que quis entrar no MDB, ele foi para já era PDS, eu acho, foi para a oposição, porque você só tinha 2 partidos. Na questão que, Tony Gel sempre não, Tony Gel foi, porque ele, tanto que ele era amigo de Java, participou do movimento estudantil ali na faculdade, essa questão. Não é o cara assim, da direita tradicional ou da direita orgânica, não, é um cara que foi porque queria disputar. Era viabilizar a possibilidade de ser candidato, que tinha tudo para ser. Por pouco não ganhou essa eleição. Até hoje essa eleição ele se ganhou. Tem eleição que ele se ganhou. Porque eu participei dessa eleição porque fui convocado para organizar o porta a porta, não é? Organizei o boca de urna também, trabalhei no boca de urna, e trabalhei na contagem de voto, que foi no comércio. Que naquela época não era voto eletrônico, não, era voto a voto. Você tinha que fiscal, tinha que ver. Certo? E aí eu acho que uma diferença muito grande. Porque o João botou os fiscais de João era bem preparado. Para você ter quando levantar o voto, anular. Certo? Intenção de voto era anulado. Certo? E naquela apuração, manual, qualquer coisinha ele batia em cima, isso aí não tinha. Então tinha gente, basicamente a população mais pobre, a pessoa da zona rural, marcava fora do quadrinho, votava em Tony Gel, o pessoal mais pobre, o pessoal mais excluído, o pessoal da zona rural, votava em Tony Gel. Então tinha dificuldade de assinar, de colocar o nome, essas coisas, tudinho. Isso pode botar um X dentro do quadrinho, às vezes botar de fora, botar um beijo, mandar um beijo na senha, eu anulei alguns, muitos logo por causa disso, o cara vai lá, identificação mentira, um beijo, quem é que vai, não sei o que tivesse, a impressão disso. Mas foi uma eleição muito disputada, muito questionada, né? Tira João, né? E João fez uma boa administração, João foi uma boa administração, que tinha o seguinte, que tem essa questão, né? Porque quando o Dreyton entrou, em 77, né, o primeiro governo de João Lira Filho, foi um governo revolucionário, bem dizer. Mas o segundo governo não foi tão bom. O João estava cansado, foi tão bom. E isso fez com que Dreyton fosse eleito. Né? E o lema da campanha daquela época, da questão de João, era Lira nunca mais, deliras. Não delira, essas coisas. Né? Foi uma campanha muito pesada, uma campanha muito boa. Mas a grande quantidade da massa estava aí, mas eles são muito expulsados. É assim, se a gente montar o quadro, Anderson, esse quadro político Caruaru, que a gente vê hoje, né, começa a se arrumar em 59.
Começamos a se arrumar em 59. Porque em 59 você tem o quê? Você tem o comendador, você tem os potenciais candidatos aqui, que era Maninho Fontes, o comendador João Vitor da Albuquerque, né? O próprio João Vitor chega aqui, que vem já agora, monta a questão da revendedora de carro, né? Só depois aquele. E que vem assim depois. Aí depois ele é sócio do comendador, e aí representa a Ford, representa a Mercedes-Benz, é um cara da elite. E aí tem uma boa relação com o Dreyton. É Dreyton que lança ele. Dreyton é eleito 4 anos antes e já foi líder. Quando Cid Sampaio é eleito em 58, Dreyton vai ser líder do governo Cid Sampaio, do bloco progressista, que era contra Jair Maranhão. E aí, por isso, Cid Sampaio disse, eu não quero João, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não quero João, não quero João, não quero João, não quero João, não quero João. E Dreyton força, e João é o candidato. E tem uma coisa interessante, a candidatura de João, o João tinha aprendido a ler há pouco tempo, que a mulher dele, que era professora, ensinou a ele, o lançamento da candidatura dele foi ali, na Praça Nova Alterpe. Tinha 500 pessoas e João lendo papel. 2 irmãos que eu esqueci, lançaram ali, o nome do café Rio Branco, o nome de Chico Leite. Uma loucura. O lançamento da campanha de Chico Leite tinha 5.000 pessoas. Veio Juscelino pra cá, veio todo mundo pra cá, apoiar João, e os comunistas de Chico Leite, as passeatas de Chico Leite, arrastava a multidão em Caruaru. Era uma coisa incrível, certo? No dia da eleição, Chico Leite aparece. Nem aparece nem para votar, nem para votar. Só depois, muita eleição, é que Chico Leite apareceu. Até hoje, ninguém sabe, porque no dia da eleição, com o povo, o povo na rua, aí João Lira ganha a eleição, né? Depois ele tem a sucessão dele, vai ser uma sucessão muito complicada, porque Dreyton esperava que ele esperava que ele apoiasse, ele bancou Dreyton, agora é a vez de Dreyton bancar, mas ele não queria, e aí ele tentou lançar um procelismo, não sei que lá, fazer uma reunião secreta aqui, na Capitão João Velho, aqui perto onde a Caixa aqui do centro, como é daquela rua? Não é Vigário Freire é aquela subindo ali, tem uma casa ali, né? Tinha uma casa ali, aí ele tentou fazer uma reunião só para fazer um nome, certo? Um nome para ser o candidato anti-Dreyton. E aí, é um fato mais engraçado, só acontece que era o mesmo. O repórter da Rádio Cultura, certo? Chega aqui, nós estamos aqui acompanhando a reunião secreta. Uma reunião secreta que todo mundo encalou sobre essa reunião secreta, né? E aí, vai de calção, vai para essa reunião. Na época foi Tavares, não? Foi não. Tavares deve saber quem é o nome. Sim. No livro de Fernandinho tem o nome dele, certo? E aí, acontece isso, e sai Dreyton, e sai aquele jornalista Celso Rodrigues, que é primo do Lira. Aí tem mais uma contradição na vida, porque nessa eleição Fernando Lira apoia quem? O primo ou Dreyton? Apoia Dreyton. Anastácio apoia Dreyton. Vê só como são as coisas. E Zé Queiroz apoia Dreyton. Celso Rodrigues fica lá. E aí Dreyton ganha, e 17 dias depois de Dreyton ganha, vai ser padrinho de casamento de quem? De Fernando Lira e de Márcia. Pronto. A história do Caruaru começa com a política vai se desdobrando até o dia de hoje. Você vê isso, por exemplo, Raquel, Queiroz. Aquela pergunta, quem é direita e quem é esquerda? É muito difícil, Caruaru. A própria Raquel, trazendo para os dias de hoje, historicamente no centro-esquerda, sai como candidata pelo PSDB, um partido de direita, mas também para conseguir viabilizar sua candidatura, que senão ninguém conseguiu. Que o PSDB surge de forma interessante. Sim, a origem de nomes como Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Zé Richa,
quer uma proposta tipo o Partido Social Democrata Alemão, um partido de centro-esquerda, que tem um projeto de Estado Democrata Social. Só que a partir de Aécio, e aí para frente, vai tomando outra vertente, né? Vai tomando outra vertente. E aí vai se desconstruindo, porque perdeu o sentido histórico, virou um partido único. É tanto que a própria Raquel, que é uma das figuras, junto com o governador do Rio Grande do Sul, uma das figuras centrais do partido, hoje quer deixar o partido. E hoje está se destacando muito a liderança aqui no Nordeste, mas está nessa... porque a questão partidária desse país, no seu PT, que ainda mantém uma certa organicidade, perdeu sentido. Então a gente perdeu sentido, porque tanto uma pessoa está no partido, está na outra, a questão... E as federações acabaram ajudando nesse sentido. A população não enxerga muito bem, não sabe de para algumas siglas não deixarem de existir, não. Né? As federações ajudaram. Não existe democracia com partido fraco. Então é necessário repensar os partidos, não só principalmente os partidos de centro-esquerda e os partidos de esquerda. Senão perde a identidade. Quando perde a identidade, o povo não sabe distinguir quem é um e quem é outro. E essa prática do PT fazer esses congressos, né, nos municípios, discutir, eleger delegado para estadual e para nacional, que inclusive agora vai ter de novo, né, estão se preparando aí para o PED, para eleger uma nova direção, e também para pensar, né, o que pode ser ou não mudado dentro do partido. Eu acho que isso ajuda ele a permanecer ainda. Olha, né? O sucesso do PT foi o PT para a base. Está na base. Certo? O que aconteceu? No momento que o PT chegou a um ponto de se distanciar das bases, dos movimentos sociais, do movimento sindical, basicamente do movimento sindical, certo? Você fica muito parecido com os candidatos, os deputados, certo? Se distancia também da base. Eu me lembro quando Fernando Ferro, outros deputados, saiu de Brasília, saiu para uma reunião no sertão, tendo 4 ou 5 agricultores para conversar. Então, essa volta às origens, essa volta à base, né, tem que ser feita para a esquerda, senão você perde a identidade. Não adianta você ficar uma esquerda panfletária, ficar no meio da rua gritando e distribuindo panfleto. Você tem que ser uma esquerda orgânica na vida. Quantos sindicatos hoje o PT tem em Caruaru? Você conheceu o Jader de Andrade? Conheci. Foi um cara que buscou fazer isso no PT. Mas isso, minha opinião pessoal, e aí eu posso até... Isso começou a se desconstruir uma visão política de Humberto Costa. Né? Você vê aquela questão que teve aquela briga no Recife, de João Paulo com João da Costa, e Eduardo Canto com o Ademir Ferreira. Resolva a briga de vocês. Né? E aí entrou o Humberto, entrou o papai, e o PT começou a brigar todo mundo junto, e Eduardo, resolva a briga de vocês. Como eles não resolveram a briga, lança aquele candidato, como é o prefeito que foi eleito, que ninguém nem conhecia. Eu sei que era do orçamento participativo. Não, era secretário do governo, não. O secretário do governo era Múcio. Eu acho que era da... Não, ele era do secretário de Eduardo Campos. Não, eu estou dizendo que não é Eduardo Campos. Ah, sim. Pensei que você era a prefeitura. Lança o candidato à prefeitura do Recife, um total desconhecido, passa por cima do candidato. O PT, basicamente, começa a ficar atrelado ao PSDB em Pernambuco. Tanto que hoje... Não foi o sucessor de João Paulo. Isso aí já não foi o sucessor de João Paulo. Quem tinha direito, né, era o João da Costa, que era basicamente todo o orçamento participativo da prefeitura, tudo isso aí. Então essas brigas internas, essa ausência de base, faz com que os partidos percam a identidade. Isso é como a gente, como eu e você. Se você começar a ficar pulando de galho em galho, as pessoas não conhecem mais você. Então você tem que ter uma referência como pessoa. Você tem que ter como identidade. Você não pode ficar mudando de discurso de acordo com cada contexto, cada situação. Cada campanha. Você estava adolescente, nesse período você estava contando que saiu de Angelim, foi para eu tive a sorte. E foi pegando nesse período a transição, né, até chegar a Figueiredo. Eu tive a sorte. E a democratização.
que foi pegar aquela transição da ditadura para a democracia. Mas aqui a gente tem amigos que viveram muito intensamente essa questão que eu espero até um dia trazê-lo aqui, como o caso do Félix. Tem. Teve uma militância histórica aqui. Pessoas aqui. Me lembrei agora pessoas como Souza Peteu, Demóstenes, né? Teve pessoas aqui que vivenciaram isso. Mas quando eu cheguei já estava no fim da ditadura. Está naquela transição, mas existia um clima de politização muito grande na sociedade. Né? E foi nesse momento que eu surjo, que eu apareço, desculpa. O Diógenes se der uma paradinha também, mas ele deve entrar. Pode chamá-lo para cá. O professor trouxe, né, como eu edito, aqui mesmo? Como eu vou editar? Trouxe o lençol, porque pelo jeito a conversa aqui vai... Tudo bem? Tudo bem, como é que Olá, professor. Tudo bem. Estávamos onde? Na televisão. E o nome, eu doido para falar que é Geraldo. Geraldo Júlio. Tu bota aí, Geraldo Júlio. Você não pode falar. Eu me lembrei de João da Costa. Foi eu, não. João da Costa foi depois. João da Costa foi a briga de João Paulo. João da Costa nasceu em Angelim. Olha, tá vendo? João da Costa nasceu em Angelim também. Aí foi quando ele colocou o Eduardo Campos. Espera aí, tem um nome aqui do consenso. Do Geraldo. Pronto, eu vou voltar. Aí você perdeu. O que é que você viu perder a idade? Quem é hoje o ex-prefeito do Recife? É ele. Não, Qual câmera? Não, eu falei agora, João Paulo hoje é um mero deputado, sem expressão na Assembleia Legislativa. Podia ser o governador, tinha tudo para ser governador por ser liderança. Mas entrou naquele jogo de dar rasteira, brigar entre si. Aí você bota aquela coisa que Gomes do Porto Civil diz, parece que a esquerda só se une na cadeia. Sai da cadeia e começa a brigar com o outro. Pois bem, aí esse período você está nessa transição. Aí chega aqui em 82, que já basicamente já tem ocorrido a eleição para governador, você está no processo de liberalização da ditadura, a ditadura acaba em 85, mas você não tem mais aquelas perseguições, você não tem mais tortura no Brasil. Quando o Tancredo esteve aqui, você esteve, naquele grande comício. Tanto o comício de Tancredo pelas diretas, como também quando ele concorreu, né? Quando ele concorreu a colégio eleitoral também fez comício aqui. Então, o comício das diretas aqui foi uma coisa fantástica. Ele, Brizola, Lula, né? Todo mundo, todas as grandes lideranças nacionais estavam aqui, porque artistas estavam aqui. Certo? Caruaru foi basicamente o melhor, me lembro até da frase que Tancredo Neves disse. Feliz de tudo, Caruaru, tem um filho tão digno como Fernando Lier. Fernando Lier se empolgou, que ele tinha uma voz maravilhosa, né? Pegou e falou, estava todo mundo lá. Eu vou dar outro corte, e olha que a gente nem entrou tanto aqui, mas a gente apressa essa parte, porque nomes como Fernando Lira, que você acompanhou, como Miguel Arraes, né? As ligas camponesas, que a gente não vai se aprofundar nisso agora, porque não é o que está em pauta. O mais orgulho que teve foi a convenção de Arraes no Geraldão. A convenção de Arraes no Geraldão. Mim, a gente foi naquela época, a gente tentou lançar também, eu, Demóstenes, Paulo Melo, pessoal, a chamada Frente Popular da Grécia, para encaixar a primeira eleição de Jorge Gomes, para tentar encaixar Jorge Gomes, e a convenção foi feita lá, e a gente foram dois ônibus, tudo que era comunista, tudo que era socialista, ia nesse ônibus, e foi, meu amigo, lotado, quando a Arraes entrou, parece que o mundo ia cair. Uma eleição extremamente bonita, uma das eleições mais bonitas, não só porque as músicas eram lindas, as músicas eram lindas, só era a eleição de Arraes de 86. Por falar em Fernando, ainda dentro de um parêntese, o Fernando Dias Lambreta, né? Outra figura. Fernando Lambreta foi uma das figuras mais destaques e mais injustiçado de Caruaru. Foi um vereador, um cara que não temia Draito, era Fernando. Você escreveu um livro aí sobre a história de Caruaru, personagens centrais. Conheci as três filhas dele.
Porque era a época ainda da ditadura. Eles, Souza PP, foram um destaque aqui de longe, né? Teve outras pessoas, né? Manuel Messias, né? Foi torturado. Mas são pessoas fantásticas aqui. Que chegou ao legislativo, que deu... Abdielé, toda vez que havia alguma coisa, Abdielé fazia a mala e botava em casa, assim, ficava aqui com a mala em casa. Aí uma vez ficou esperando os militares não pegar ele, certo? Aí daqui a pouco chegou os militares. Isso é hora. Tô aqui há 4 horas para vocês vêm me pegar agora, pô. Aí já fazia a mala, a mulher estava escorrendo ele ficava lá, né? Ficava lá, esperando. Aí daqui a pouco, aí o cara chega lá, os militares chegaram, isso é hora de chegar. Faz 4 horas que eu estou esperando vocês aqui, né? Já foi, por falar nisso, assistir o filme, que está em cartaz ainda aqui em Caruaru? Vou assistir. Eu tive um problema de saúde, minha mãe teve internada, minha irmã está internada. Aí é um negócio meio louco, né? E aí, prova no final da faculdade, pelo amor de Deus. Eu doido para me aposentar. Pronto, os últimos 2 pontos que eu queria puxar para o nosso diálogo agora, essa história que está muito em pauta no país, né? Houve golpe, não houve golpe. Como se diz, né? Se eu tivesse havido golpe, a gente não estaria nem discutindo nisso, mas aí se é crime ou não o que aconteceu, e também um pouco desse giro, né, do crescimento da tendência e até mesmo a volta lá nos Estados Unidos do Trump. Então, eu queria destacar aqui uma fala de Zé Disseu. Diz: a direita do Brasil nunca venceu uma eleição e sempre tentou dar golpe. Em 50, teria que ter maioria absoluta. Em 55, deram o golpe e nós o contragolpe. Em 61, o Brizola resistiu e eles perderam. Em 64, deram o golpe. Em 65, perderam eleições em Minas e no Rio, impugnando candidaturas vitoriosas. Aí ele vai narrando e acrescenta, né, alguns fatos nesse período e finaliza dizendo o seguinte: ganham a eleição de 70, mesmo assim com alto número de voto branco e abstenção, ou seja, já tinha como uma tendência do povo não votar nesse campo da direita. Em 74, perderam em todo o Brasil e daí em diante nunca mais ganharam. Depois disso, o povo deu a eleição ao PMDB e em seguida 5 vezes ao PT. Ele dá essa fala tentando mostrar que a população do Brasil em si, ela não é inclinada para o campo conservador, pelo contrário, ela é até... A grande questão é o seguinte, o que ele falou é o seguinte: é o papel dos militares na vida política brasileira, certo? Uma das coisas que eu defendo, por exemplo, uma das coisas que o Brasil se desindustrializou foi a indústria militar. Se você pega nos anos 80, o Brasil tinha a Ingesa, o Brasil produzia Cascavel, produzia tanque de guerra Osório, certo? Que agora a Brivaz está em processo de falência. Nós destruímos, o próprio exército destruiu, certo? Sua indústria militar, certo? Para comprar sucata dos Estados Unidos da Europa. Então o exército brasileiro tem que pensar, se quer alguma coisa, certo? Ter um poder bélico, certo? Ter uma indústria bélica competitiva. E não basicamente ser sucursal do exército americano. A questão da questão da tentativa de golpe, já tudo é lei de 50. O que acontece? Depois daquela greve e o aumento de 100% de salário mínimo dado para o João Goulart, há o manifesto dos coronéis. O manifesto dos coronéis cria, basicamente, aliado com o Carlos Lacerda e os Estados Unidos, monta um golpe militar para Getúlio, que escapa porque se suicida. Aí o povo vai para a rua e não tem golpe. Quando Juscelino é eleito, né, o que é que se diz? Juscelino pode ser eleito, Carlos Lacerda diz: Juscelino não pode ser candidato, caso seja candidato não pode ser eleito, caso seja eleito não pode tomar posse. Foi eleito, e aí tem uma tentativa de golpe em Aragaças e Barra da Garça, da aeronáutica, para impedir, certo, que Juscelino tomasse posse. O governo Juscelino foi o mais estável, mas foi o mais estável. Quando a eleição em 61, Jânio Quadros entra,
Meu amigo, ao mesmo tempo, o que acontece? O golpe militar de 64 ocorreu, né, devido ao apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm apoiando, a gente está na Guerra Fria, o contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos vão apoiar não só a ditadura do Brasil, mas da Argentina, no Chile, tudo que é ditadura. Então, naquele contexto histórico, os Estados Unidos entrou, mandou para cá um dos seus melhores quadros, né? Gordon Chile, foi embaixador do Brasil. E esse cara, quem vai indicar, junto com o adito militar, o presidente da República, que vai ser depois do golpe. Então, sucesso é porque a imprensa estava toda vendida, a imprensa apoiou o golpe, a Igreja Católica apoiou o golpe, setores da OAB poderosos apoiou o golpe, parte judiciária apoiou o golpe, os Estados Unidos apoiou o golpe. Então você tinha um conjunto, o empresariado em massa apoiou o golpe. Uma coisa interessante, lembre, quando Bolsonaro, antes de Bolsonaro já tomou posse, e começou a questão... Bolsonaro que tem a sua origem também dentro do quartel, e como a gente vai vendo essas figuras dessa tentativa de golpe agora também, como o general Heleno, ele foi assessor do general que quis dar um golpe em Geisel, dentro do golpe. Ou seja, no momento que Geisel começou a fazer a distensão, Silvio Frota fazia a distensão, e Geisel achou que era necessário os políticos saírem, os militares saírem da vida política, ele e Golbery, que eram as grandes cabeças pensando do exército, está na hora de a gente sair, entregar isso aos civis. E fez a abertura lenta, gradual, a chamada distensão. Aí Silvio Frota foi e tentou dar um golpe. Só que Geisel, inteligentemente, chamou todos os comandantes dos exércitos, primeiro, segundo, terceiro e quarto exército, para Brasília, e estava na mesa dele, não tinha ninguém. Quem era o chefe de gabinete? General Heleno. Né? Coincidência. Aí o que acontece? Quando começou, lá no começo, o filho dele dizia assim, ó, eu fecho o Supremo, basta para fechar o Supremo, um cabo e dois soldados. Durante toda a campanha de Bolsonaro, essa bola vem sendo cantada. Não fala só Deus me tira do Palácio Planalto, quer dizer, as manifestações, né? Fechando ou seja, uma parte do exército, quando começou o clima, e a coisa azedou, quando ele chama os embaixadores, tem aquela reunião dos embaixadores em Brasília, para mostrar que a eleição foi fraudada, o Biden manda para cá o quê? O secretário de Estado, o chefe das Forças Armadas Americanas, e diz publicamente, nós vamos respeitar a democracia, os Estados Unidos não vão apoiar o golpe. Contexto totalmente 64. Ao mesmo tempo, o Supremo, a OAB, nem todo empresariado e as Forças Armadas rachou, porque isso é uma aventura louca. No contexto 64, o mundo apoiou, porque basicamente está na Guerra Fria. Então, quem está lá nos Estados Unidos, ó, agora o mundo é outro. Inclusive, certo? Naquela explicação que você deu no início, né, porque a composição geopolítica... O mundo é outra, a geopolítica do mundo é outra. Então, meu amigo, basicamente, aí o Exército Brasileiro vai entrar, do jeito que é submissa aos Estados Unidos, a doutrina de segurança americana, vai entrar no jogo com o Exército americano? Não, até que o Biden não tinha menor simpatia para o Bolsonaro. Certo? Não é que os americanos são bons, não. Ninguém é tão responsável por golpe de intervenção militar que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um discurso de direitos humanos, de democracia, que é da boca para fora. As maiores ditaduras. As ações que lhe interessa ser, né? Basta ver quem fundou a Al-Qaeda, né? Basicamente foi os Estados Unidos, né? Que auxiliou Bin Laden, foi os Estados Unidos, quem basicamente determinou o fundamentalismo islâmico para combater os estados laicos do mundo islâmico, foi os Estados Unidos. Então tem potência mais perversa do que os Estados Unidos. Mas nesse momento, nessa conjuntura, você tem os Estados Unidos que não aceita, você tem o Supremo que não se curva, certo? Você tem uma OAB, algumas instituições que funcionam, e você tem a Igreja Católica que, a não ser aquele padre lá, ficou calado, apoiando a democracia. Então, o contexto histórico era outro.
Agora, se você pegar, o que a Polícia Federal, eu mandei uma parte para você, você pegar, é 844 páginas, é tecnicamente perfeita. A questão não é dar um golpe, porque dar um golpe, não, meu Deus, quem deu o golpe, aí você não tem liberdade, você não tem nada, acabou. Destitui o parlamento. O crime está no golpe, o crime está em tentar conspirar. Aí você espera a Constituição Federal, que está lá a questão defendendo a questão do Estado, conspirar contra o Estado de Direito, contra a democracia, é crime conspirar, certo? E está no Código Penal, que é pior ainda, você vai ser enquadrado na Constituição e no Código Penal. E os caras, meu amigo, fizeram bobagem demais. A questão do táxi, aquela questão, quer dizer, além de ser, você tem militares inteligentes, por exemplo, tem 2 militares que eu sigo, adoro os canais dele, que é o Arte da Guerra do comandante da Marinha aposentado, Robson Farinado, que é um cara fantástico, um dos caras que mais entende geopolítica, e outro é Coutinho, Coronel Coutinho, aposentado, mas o cara entende geopolítica. Olha que ele, pelo amor de Deus, ele defende a questão do Exército Nacional, a função constitucional que tem. Função constitucional. A gente tem carro-pipa para distribuir, tem estrada para construir, e o Exército deve ter isso. Mas onde você pega os quartéis do Exército Brasileiro, foi criado grandes dentro do centro. Não estão na fronteira, em qualquer país do mundo, onde está o Exército Americano, os Estados Unidos têm 800 bases no mundo. Para quê? Para defender os interesses americanos. O Brasil tem dentro dos grandes centros. Para quê? Porque o inimigo da concepção não está lá fora. O inimigo está aqui dentro. O inimigo está dentro. O inimigo do Exército Brasileiro porque até então, certo? Até então, qual foi a última guerra grande que nós desenvolvemos? A Guerra do Paraguai. E aí você imagina a Guerra do Paraguai, imagina Brasil, Argentina, Uruguai, 3 contra quem? O Paraguai. 6 anos para derrotar o Paraguai. 6 anos, isso é uma grande guerra. E a outra que o Brasil se envolveu foi em Canudos, para matar uma coitada do navio miserável. Pronto. Eu vou falar da Segunda Guerra Mundial com uma força expedicionária. Mas foi isso aí. 20 mil soldados brasileiros mobilizados para matar 69 guerrilheiros no Araguaia. Essa é a história que a gente tem. Então o Exército tem que voltar a assumir sua função constitucional, acabar com esse negócio de querer resolver o problema. Quem perdeu, aceita. É essa aí. Aí você, vamos anular, deu fraude nas urnas. Então você tem que anular a eleição para presidente, para governador, para senador, para deputado, né? Aí você fala a eleição dos Estados Unidos, que loucura. Cada estado, aquilo é uma coisa impensável. Cada estado tem sua legislação, cada estado vota de forma diferente. A cédula, né? Porque teve local que a cédula é quase um metro. Quase um metro. Quer dizer, é uma loucura, velho. Certo? É uma loucura, quer dizer. Porque além dos nomes, algumas você tá fazendo plebiscito. Tá... Quer dizer, Algore, como foi aquela eleição de 2000 com Algore, mas George W. Bush vou pagar. Foi decidido na Flórida, onde o governador era irmão do presidente, foi para a Suprema conta reconta. E aí, já tinha ganho o voto popular ao voto. Não, o Supremo disse, não, ganhou o George W. Bush. E você não viu o golpe para a rua, querer um golpe, chamar o exército, ir para a televisão. Isso é negocinho de república de banana. Esse negócio de país terceiro de quarto mundo. E o exército brasileiro está envergonhado. O exército brasileiro, a gente tem quase o mesmo número de generais que tem os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Agora esse cara fica fazendo o quê? É complicado. Esse pessoal fica fazendo os quartéis. Você não tem guerra, não tem fronteira, não tem litígio. Então é necessário ter um exército extremamente profissional que cuide das fronteiras, combate o tráfico de drogas, construa estrada e respeite a Constituição. Em relação aos Estados Unidos, viveu-se um fato interessante, né? O presidente não aceitou ter perdido, com um perfil semelhante ao... Em toda a história americana só aconteceu isso com a invasão do Capitólio. Você pode ter várias críticas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um terror lá fora, mas dentro de casa ele sabe seguir a regra. Só a única
ponto fora da curva foi Trump que estimulou a invasão do Capitólio. Mas você vê mesmo o Lincoln, ou então, quando eles querem contestar, eles geralmente vai lá e matam o presidente, né? Mataram 4, né? Mataram 4, aí teve 8 atentados. Né? Resolve bem resolvido. O Lincoln ganhou a eleição, o Sul perdeu, foi humilhado, mas o Sul não se levantou novamente contra o Lincoln. Quem mais? Foi um ator de teatro, né? O ator de teatro, né? Eu digo sempre que vem quando o pessoal da arte da pessoa de pai. Pô, quem matou o Lincoln foi o cara de teatro. E outro grande artista, que se achava um grande artista, era Nero, né? Pois é. Nada contra, pelo contrário, né? Muito bem. E essa chegada do Trump ao poder traz de volta... Eu vi uma chave interessante, né? Uma chave interessante. Assim, 6 perdeu e meia dúzia ganhou. Ou seja, nos Estados Unidos, há nuance de diferença em relação proximamente à política interna e à política interna. Até por essa divisão nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos vivem um momento... Por quê? Os Estados Unidos é um país... Os Estados Unidos, quando fez lá atrás, Nixon fez aquela questão com a China, e achava que a China e o Sudeste Asiático seria uma coisa maravilhosa para a economia. Porque naquele momento, na transição do keynesianismo para o neoliberalismo, acharam que era necessário, basicamente, aumentar a acumulação de capital nas empresas, que fizeram pegar as empresas e mandá-las para o terceiro mundo. Houve um processo intenso de desindustrialização. É tanto que tem lá nos Estados Unidos o cinturão do ferrugem. Né? Detroit, aquela cidade, tudo basicamente viraram. As indústrias foram embora para lucrar. O que é que Trump quer? Um processo de reindustrialização. Quer que essa reindustrialização volte a ocorrer nos Estados Unidos. Em relação ao trabalhador americano. A classe média dos Estados Unidos vem decaindo, ou seja, né, quando você fala houve uma queda de emprego nos Estados Unidos, houve. Mas a questão hoje no emprego dos Estados Unidos é subemprego. Subemprego. Você tem que trabalhar 2, 3 empregos para sobreviver. Há 40 milhões de americanos abaixo da linha da pobreza. Por isso que ele ganha a simpatia do americano em relação aos imigrantes. Quem ganhou a classe trabalhadora dos Estados Unidos foi quem? Trump, com o discurso de reindustrialização, taxar a China, taxar para revitalizar a industrialização interna, certo? Tirar os imigrantes para não concorrer com o trabalhador americano. Veja só, quem tinha esse poder de articular os trabalhadores através do sindicato era quem? O Partido Democrata. Mas o Partido Democrata abraçou a globalização, e essa globalização foi engolida pela China. Certo? É impossível hoje qualquer economia ter a capacidade de qualidade e competitividade da China. A B&D diga aí. Certo? Eu fiz até um levantamento histórico, levando 250 até aqui, sobre o que a China vem basicamente abarganhando no mercado. Você vê para você. Até hoje a China é a maior produção de vinho do mundo, que não tinha nem vinho na China. Hoje, na década de 70, chegou o kiwi na China, que veio da Austrália. Hoje é o maior produtor de kiwi do mundo, é a China. Quer dizer, a China passa por uma capacidade, não é produção, escala. Hoje, por exemplo, a classe média chinesa tem 400 mil pessoas na classe média. Isso é maior que toda a população americana. Ou seja, um mercado consumidor fantástico. A China hoje é o mais, por exemplo, no ano passado, os Estados Unidos vendeu 9 milhões de carros. 9 milhões de carros. Em toda a indústria americana vendeu 9 milhões de carros. A China vendeu 24 milhões. Quer dizer, você não, aí, o que é que o Trump faz? Cria barreiras. E ela vai se taxar para que isso faça com que os americanos, a indústria americana novamente volte a crescer, certo? E gere renda, riqueza. E isso é tudo, isso é uma pauta toda anti-neoliberal. Mas por quê? Se a gente pensar na visão do Trump, que a cabeça de Trump ninguém sabe como funciona, né? Mas é um discurso nacionalista e protecionista para proteger os Estados Unidos. Quem que se lasca nessa história? O principal lascado é a Europa. Porque a China tem um mercado consumidor imenso. Enquanto isso, a China transfere, negocia com a Rússia, negocia com o Vietnã, negocia com a Índia, negocia com tudo.
quem se lasca? A Europa que está numa decadência histórica. Se você pegar a Alemanha, que foi o motor da Europa, a Volkswagen está com 71 anos na Volkswagen. Pela primeira vez vai fechar 3 fábricas na Alemanha. Vai admitir 15 mil funcionários. A Bosch, que vem em todo lugar do mundo, todo mundo tem uma ferramenta em casa da Bosch, vai admitir 5 mil. A Lufthansa vai admitir, que é a maior empresa, ela é 5. E aí, isso está passando na Alemanha, que é o carro-chefe. A Itália, a Inglaterra, está em processo de estagnação. Por quê? Portugal está sofrendo muito, mas está um pouquinho melhor nessa situação, Portugal tá, porque também Portugal não tem muito a oferecer. Para rolha, vinho e azeite. É isso a base da economia portuguesa, né? É o maior produtor de rolha do mundo. Arretado, agrega um valor maravilhoso Portugal. Aí o quê? Por quê? Olha só, a estratégia americana foi basicamente anular a Rússia. Explodiram 2 gasodutos. Esse gasoduto foi construído com parceria com a Alemanha. O gás russo é extremamente barato. Isso barateava o custo da produção. A matéria-prima, aço e outras ligas metálicas vinham da Rússia. Se você sancionou na Rússia e entrou, deu fim no pé. Olha o que? O pessoal, em vez de comprar, tem que comprar gás americano pelo triplo do preço. Aí tu compra a tua cerveja aqui, Anderson, 3 vezes mais caro do que o teu vizinho compra. Como é que tu vai como é que tu vende? Essa é a queda da Europa. Entrou nessa guerra da OTAN dos Estados Unidos. E para terminar, a Ucrânia vai para a idade da pedra e a Europa vai para a idade média. Porque não tem capacidade. Enquanto isso, as linhas de produção europeia vão buscar o quê? Um porto seguro. Vão para os Estados Unidos, vão para a China, vão para o Japão, vão para a Coreia, mas vão ficar lá. Então vai entrar em colapso. A gente rodou o mundo e eu fiquei muito tentado a levar ele para Israel e Palestina, mas é melhor não, porque isso já daria outro podcast. Se você pergunta hoje, o mundo está perto de uma terceira guerra mundial, só para terminar de dizer, quando o mundo chegou perto de uma terceira guerra mundial? Em 62. O mundo chegou muito perto. Quando, basicamente, depois da invasão das Baías dos Portos, né, o Fidel e o Che dizem assim, se a gente não estiver armado, vamos ser invadidos. E aí que a Rússia, que Cuba se aproxima da União Soviética, e a União Soviética faz o quê? Coloca mísseis, não nucleares, mísseis convencionais, e aí um avião Chu, né? O Chu descobre, fotografa, e aí o mundo entra em pânico. Como é que um país, a 32 quilômetros dos Estados Unidos, pode ter mísseis nos Estados Unidos? Porque a grande segurança dos Estados Unidos é seu isolamento. De um lado o Pacífico, do outro o Atlântico, em cima o Canadá, que é um amigão, embaixo o México é outro coitado. Uma ameaça dos Estados Unidos. E aí, mas Cuba é uma ameaça. E aí Kennedy diz assim, qualquer navio que vem para Cuba com míssil vai ser bombardeado. Khrushchev, eu vou mandar os navios. Aí Kennedy faz um bloqueio marítimo. E os navios vêm da Rússia e a guerra está pronta. Vem. E o mundo se mobiliza. E aí chega um acordo. Cuba tira os mísseis, a Turquia tira os mísseis dela, apontados para a Rússia, os Estados Unidos juram que nunca vai invadir mais Cuba, mas faz um bloqueio econômico. E aí o mundo quase chegava. Agora é o mundo mais próximo do conflito. Porque você tem 4 áreas de tensão no mundo, séria. Você tem a questão da Palestina, que é ali da Palestina, de Israel na Palestina, que é um negócio sério. Você tem a questão do sul do Mar da China, porque essa questão de Trump. Trump acha o seguinte, que o inimigo dele não é a Rússia. É tanto que ele disse, se eu entrar, no outro dia acaba com a guerra na Ucrânia. Ele disse isso. Ele sabe que na Rússia o inimigo dele é o inimigo econômico. Quem é o inimigo econômico é a China. Aí Taiwan é esse epicentro, né, que pode levar a guerra. E tem a questão das Coreias. Coreia do Sul e Coreia do Norte, que são áreas de tensão no mundo. Isso parece o cenário da Primeira Guerra Mundial. E bastou uma família que matava o arquiduque Fernando VII de Ferdinando, de uma hora para outra os países começam a se mobilizar e a Primeira Guerra Mundial. A Ucrânia vai resistindo, mas me parece que essa guerra não durava, se fosse pela Ucrânia, não durava 10 dias.
Porque é aí porque basicamente é alimentada pela fica nutrindo essa... E aí uma das coisas que levou os países da Europa nesse fracasso é o seguinte, que os Estados Unidos obrigou a aumentar o orçamento militar. Se você obrigou a aumentar o orçamento militar, você vai tirar de onde? Da área social, de investimentos. Então, e o Trump disse, a guerra da Ucrânia vai ficar com o ponto da Europa. A Europa se beneficiou da Guerra Fria porque basicamente todo o aparato militar que defendeu a Europa, que a OTAN, era bancado pelos Estados Unidos. Agora quem tem que bancar vai ser a própria Europa. E aí você vai tirar dinheiro de onde? Para recuperar a Volkswagen, que nunca teve crise na vida dela, são 280 bilhões de dólares. E na não vai tirar. Aí o governo dá a resposta, o governo vai cair. Aí quem tem hoje, quem é a oposição? Que esse governo é uma coligação farol, né? Farol. Porque os verdes, que é uma desgraça na Europa, os verdes é uma desgraça, que apoia basicamente toda a corrida armamentista, tem um discurso bonito, ecológico, mas que apoia os sociais-democratas, que é a esquerda tradicional, que é vergonhosa, e os liberais saíram. O governo está morto. Quem tá surfando? A esquerda mais radical e a direita mais autônoma, porque defende essa pauta anti-OTAN, basicamente a defesa dos trabalhadores, a defesa da recuperação da planta industrial alemã. Os governos que foram para o OTAN começam a cair. Caiu da Inglaterra, vai cair da Alemanha. Macron está se segurando que a esquerda, ele fez uma jogada, que a esquerda, que uma jogada, deu um pitu na esquerda, né? Quando viu que o Marine Le Pen ia ganhar, ele fez 5 mil, e aí a esquerda tem mais votos, mas ele pegou e disse, não, o primeiro-ministro é meu. Pronto, a esquerda dançou no jogo. Mais uma vez, apanhou. Mas o Macron está com seus dias contados, e a história é essa. E jamais a Rússia ia permitir que a Ucrânia entrasse na OTAN. Todas as invasões que invadem a Rússia vai pela Ucrânia. A Ucrânia é uma planície que vai dar diretamente, não tem defesas naturais. Vê se os Estados Unidos que botassem isso em Cuba. Aí você diz que cada país tem sua provocação, não é questão de ser mal ou não. Então era necessário. Desde o golpe chamado Euromaidan, que os Estados Unidos estimulando, né, essa questão. A Rússia teve que garantir seu espaço vital, certo? O seu espaço vital, a partir de mandar vários, teve que a questão da Ucrânia. E a Ucrânia está quebrada. Um dos celeiros do mundo, tinha um novo parque industrial. Assim, não tem solução para a Ucrânia. Certo? Não tem solução para a Ucrânia. Essa pausa agora é para você que ainda não se inscreveu, chegou até o final do programa conosco, né? Então a gente quer agradecer mais uma vez pela sua companhia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o comentário, deixa a sua opinião. Claro, um comentário, você é livre, né, para fazer o seu comentário, mas não livre para ser desrespeitoso ou para dizer o que quer sem que deixe de responder pelo o que vai dizer, né? Então a gente agradece aí mais uma vez, lembrando que o programa você não só assiste aqui pelo canal do YouTube, mas também nos canais da internet de podcast, né? O Spotify e os outros. E para essa reta final, Arnaldo, antes dos agradecimentos, na sua perspectiva, Bolsonaro disse que não vai preso, ou ele morre ou ele não vai preso. Ele vai para alguma embaixada? E qual a sua expectativa? Uma coisa que o Bolsonaro não é... Ele permanece no Congresso. Não nasceu, foi para ser Marte. Né? É porque ele diz uma coisa, depois ele diz essa. Ele vai dizer, né? Respeito às quatro, ele não nasceu para ser Marte. Né? Ele vai inventar um discurso, vai dizer que não fez nada, não sabe de nada, vai jogar os amigos na fogueira e vai tentar sair por cima. Só uma coisa que vou dizer, parece que esse pessoal não aprende nada com história. Napoleão invadiu com 600 mil homens a Rússia em 22 de junho de 12, no exército, e saiu destruído. Dia 24, Napoleão, sabendo dessa história, Hitler invadiu 2 dias, que é o verão. 2 dias antes, dia 22 de junho, 1º de junho, só de 41. Foi onde 70% da máquina de guerra alemã foi destruída no enfrentamento da Rússia. Apesar de Hollywood contar outra história. Mas quem ganhou a guerra na Europa foi a União Soviética. Bem,
das 217 guerras que a Rússia travou, desde a sua formação, ganhou 90%. O resto é empate. Então, lutar contra a Rússia é uma guerra diferente. Todas as grandes potências, Suécia, Turquia, perderam. A Crimeia pertencia à Turquia. A cidade mais bela, que é São Petersburgo, pertencia à Suécia. Certo? Então, ganhou até dos mongóis. Então, eu agradeço o programa, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos que estão aqui, certo? A Ana, a Anderson. O professor Diógenes. Professor Diógenes, né? Professor Diógenes, que é nome de filósofo, né? Meu professor. Que é uma corrente filosófica maravilhosa, que é o cínico, né? Que conta uma lema interessante. O cara virou a terra de Alexandre Grande, né? Então, parabéns para você também ter aqui conosco. Vamos a qualquer hora, qualquer convite. E esse café maravilhoso, esse ambiente aconchegante. Você deu a sugestão do primeiro livro, tem um segundo? Sim, tem algumas. Se você quer entender, só para entender a questão de conjuntura moderna, a geopolítica e a economia, os livros que eu cito é esse aqui. Esse rapaz aqui é consultor econômico, foi consultor econômico de Hegel, certo? De Clinton e de Obama. E isso é todo levantamento estatístico e mostra o caminho da guerra. Os Estados Unidos e a China conseguem escapar da armadilha de Thucydides. Por quê? Porque uma potência hegemônica, uma potência que cresce outra hegemônica, das 16 casos que ele narra, 14 terminou em guerra, 12 terminou em guerra. Então a forma de uma potência subjugar a outra ou manter sua hegemonia é a guerra. Thucydides contou essa história a partir da guerra do Peloponeso, que ele é o primeiro historiador realista, e ele conta a história. E esse livro aqui, que é o maior sucesso agora, certo? É de Isabella M. Weber, que é uma economista chinesa, alemã, né? É o livro que tem sido premiado no mundo, que como a China escapou da teoria de choque, ou seja, a China conseguiu crescer porque fugiu da questão do neoliberalismo. Ou seja, qualquer empresa que está na China tem que fazer parceria com a empresa chinesa. As grandes empresas da China são estatais. Ou 90%, né? O capital, 90% social. Exatamente, 90% dos bancos para controlar o mercado financeiro é estatal. Então você consegue controlar, planejar e dar o destino. Outro livro que está ali na minha bolsa, mas eu indico que é um livro que todo mundo devia ler, principalmente historiador, que é um livro chamado de Paul Kennedy, A Ascensão e Queda das Grandes Potências. Esse livro é um livro da década de 90. Meio que começa no Império, esses 500 anos de história, começa na ascensão do Império Português, que domina o mar e domina o mundo, e vai até a ascensão dos Estados Unidos, e mostra que não existe potência eterna, né? Toda a potência ascende e decai. E vai mostrando como Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, Estados Unidos vão se substituir na história. É um livro fantástico, certo? Para quem gosta de história, para quem gosta de geopolítica, leia esse livro. Nessa temporada, que é a temporada de especial de fim de ano, cada convidado está deixando aí também a sua mensagem, né? Então, a gente falou aí na possibilidade, inclusive, do mundo acabar apertando-se um botão, né? A qualquer momento pode surgir a Terceira Guerra Mundial, os problemas que o Brasil vive, que às vezes quando está melhorando regride e fica nesse vai e volta, mas ao mesmo tempo a gente quer saber se você consegue, erguendo a cabeça, olhando o horizonte, ver dias melhores, deve se exercitar e manter-se o esperançar, né, de Paulo Freire. Que mensagem você deixa para esse final de ano? Os problemas da democracia se resolvem dentro da democracia. Como dizia Churchill, a democracia tem vários problemas, mas ainda é o melhor dos sistemas. Certo? E a paz e a tranquilidade do mundo só se resolve com diálogo, conversando. A gente está num ambiente de ódio, né, de ranço, né, de não saber entender o diferente, né, julgar as pessoas por estereotipo. Só a gente começa a vencer esses preconceitos, esses tabus, quebrar essas regras, mas não se identifica, a gente perde nossa essência da humanidade. Né? A humanidade eu estava vendo a questão da última glacial. Quando a última glacial, só 2% da humanidade existia, 2% chegou a bilhões. Por quê? Porque a gente soube superar
as dificuldades, vencemos as glaciações, vencemos tantas guerras, estamos aqui. É necessário um momento de solidariedade, um momento de respeitar o outro, um momento de respeitar as regras do jogo. Né? Democracia não é boa quando é a minha, não. É quando é para todos. Então, a gente tem que respeitar as regras. O jogo tem que ser jogado, mas dentro das regras do jogo. Né? Eu acho que o caminho para a paz, para a democracia, para a liberdade é esse. Respeitar o outro e respeitar a regra do jogo. A gente se encontra no próximo programa. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado.